Silvia, como é que é o direito das pessoas que vivem em república, né, em relação ao espaço, ir e vir? Essas questões são importantes? Só para a gente assim determinar, se realmente você está num sistema do que a gente chama de república, em que há alguém como contratante, a lei a ser aplicada é a lei da locação. Agora, se você está num sistema como se fosse um hostel, aquilo já funciona mais ou menos como um apart-hotel. Então, muitas vezes, essas regras que são aplicadas a um contrato de locação, elas já não estariam ali sendo aplicadas. Então, você tem, às vezes, questões de vigência do contrato, de correção, dessa vistoria importante que a gente está aqui colocando, de termo de entrega de chaves, que podem ser disciplinados de forma diferente no sistema do hostel. E qual o tipo de contrato nesse caso, por exemplo? Na verdade, você acaba tendo uma informalidade nessas relações bem maior, até para facilitar, né, a contratação do que numa locação. Mas é essa informalidade só que nós temos que ter cuidado, né? Isso não vai permitir que você faça um pagamento sem pegar o recibo, né, que não se faça uma vistoriazinha quando se sai. E a gente sempre adverte assim, quanto maior proximidade entre as pessoas, o risco da informalidade é muito grande. Então, quando você faz uma alocação de um parente, de um amigo, ocupa a vaga de um amigo, para haver uma informalidade e a pessoa às vezes não tomar esses pequenos cuidados do recibo no pagamento, do contrato, termo de entrega de chaves, isso acaba contribuindo para alguns problemas. Vocês têm contratos? Irma, você tem contrato? Eu tenho um contrato, mas eu acho que é um contrato meio informal, né? Então, tipo, um contrato informal mesmo. E você, Aline, tem contrato? A gente fez o contrato fora de imobiliária, por isso que a gente conseguiu o nosso apartamento. Porque a maior dificuldade que nós estudantes de Niterói temos é em relação às imobiliárias, porque elas exigem fiador e locatário local. Então, se a gente está vindo de outras cidades, outros estados, a gente não tem. Aí a gente conseguiu esse apartamento que a gente mora por fora da imobiliária, fizemos um contrato diretamente com a proprietária, tem especificando assim os cômodos, tudo direitinho, essa vistoria que a Silvia disse. E no momento a gente está até procurando apartamento, porque o nosso contrato vai vencer, a gente vai ter que sair de lá e a gente vai enfrentar esse problema de ter que procurar apartamento e arrumar fiador, locatário. Eu acho que assim, vocês discutem no grupo de vocês? Discutimos. Assim, eu acho que poderia haver um programa, uma aliança entre a universidade e as imobiliárias que fizesse algum programa beneficiando os estudantes que chegam na cidade universitária, porque a gente fica realmente muito perdido. Silvia, a gente percebe que muitas pessoas procuram repúblicas e divisões de apartamento, inclusive por causa do aumento no valor dos aluguéis, né? Em 2 anos, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, aumentou 45%. Como é que é possível negociar, por exemplo, se você já é um locatário, um locador, como é que é essa negociação entre o locatário e o locador na hora do valor do aluguel? Claro que isso vai começar lá no início, na assinatura do contrato, né, que é justamente já a cláusula de correção desses valores, ela é estabelecida no contrato, o governo que determina esses índices, mas nada óbvio que isso seja pactuado no momento da contratação e às vezes até haver alguma flexibilização. Por isso que é muito importante, né, nesse ato de assinatura, você está se informando como é que vai ser a correção, até que ponto aquele valor vai estar comprometendo uma renda de quem está alugando o imóvel. Acho que são pontos muito importantes para que você não faça uma alocação fora do valor. E no caso da Irma, ainda que haja uma informalidade maior em termos contratuais, eu acho super importante essa informação, né? Qual vai ser o índice de correção, qual o fator que vai ser utilizado, para que seja possível ao locatário ou no sistema de hostel ou de república estar fazendo essa programação em termos financeiros. Qual seria o seu conselho, então, para essa relação, né, do dinheiro, do aluguel, da despesa do aluguel, despesa da casa, para quem está procurando a primeira moradia? Qual é o conselho? Assim, em termos de valores, realmente a gente orienta que isso comprometa mais ou menos em termos de 30% da sua renda. Eu acho que dá para fazer uma expectativa, se aquela locação de alguma forma vai ser viável ou não. Acho que isso serve como um alerta. Né? E o cuidado sempre com o contrato, óbvio, principalmente nas relações de informalidade, eu acho que a cautela acaba tendo que ser maior. Vocês têm muita reclamação no dia a dia de vocês entre as moradoras da casa? Tem, Aline? Bom, assim, é difícil, a convivência é difícil porque cada um foi educado de uma maneira
Então, assim, lá na minha república a gente tenta estabelecer algumas regras, algumas tarefas diárias e, assim, ter aquele bom senso, aquele jogo de cintura para não haver desrespeito por parte de ninguém, assim. E lá na sua casa, Irma, como é que é? Cada um respeita as regras que foram compartilhadas, mas eu já morei em outros apartamentos, em outras situações onde realmente a convivência era impossível, porque depende também do bom senso, da educação, né? Se as pessoas conseguem entender onde é que termina o próprio espaço e começa o espaço do outro. Isso é difícil às vezes. E essas questões eram resolvidas na base do diálogo mesmo, ou chegou a um ponto de vocês terem que formalizar? Não, chega a um ponto, regras. Às vezes tem que formalizar as regras, porque tem pessoas que, apesar de vocês falarem as coisas, não tem aquela noção de entender, né? Elas até escutam, mas isso não significa que elas pratiquem, digamos assim, as mudanças. Silvia, quais são as principais reclamações, né? Quais são os campeões de reclamação no caso de aluguel de apartamento? Talvez o que a gente veja lá que mais acaba resultando em problema é a questão da falta de uma vistoria adequada, que isso resulta posteriormente em problemas entre locador e locatário. A inadimplência, que infelizmente é um problema grande, né? E no caso da locação, muitas vezes acaba transformando em ação judicial a necessidade de se rescindir o contrato de ordem de despejo. Mas eu acho que num panorama geral, vistoria dá muito problema. O locatário que acha que não tinha aqueles problemas, aqueles vícios no imóvel, que o locador posteriormente alega que apareceram. Acho que isso é a principal questão realmente. E no caso, por exemplo, você falou do reajuste, né? Se eu quiser, aumentou o aluguel e aí a gente não tem mais como pagar. Se eu quiser rescindir o contrato, isso gera multa? Quanto maior o tempo de contrato, menor a sua multa, né, por rescisão, proporcional. Agora, uma impossibilidade financeira demonstrada, absolutamente demonstrada, ela pode ser interpretada como uma cláusula de rescisão contratual. Mas, de fato, tem que ser aquela absoluta impossibilidade financeira, porque senão simplesmente vai estar havendo inadimplemento do contrato, ou seja, você vai estar acabando com o contrato antes do prazo que havia sido pactuado. E aí incide a multa contratual, que é algo que na hora da assinatura do contrato também tem que ter a cautela, prestar atenção nos valores estabelecidos. Essa questão da inadimplência também acontece muito nas repúblicas que vocês moram, por exemplo? Já tiveram esse problema? Você já teve ali na sua experiência? Bom, lá a gente já teve alguns problemas, a gente já teve problema com o proprietário, a gente já teve problema com o morador e a gente tenta resolver sempre da melhor forma possível. A gente tem uma advogada que mora com a gente e a gente sempre consulta ela para ver como é que a gente vai resolver. A gente consulta o contrato também para ver e sempre conversando com o nosso fiador, com o nosso locatário, para saber como é que a gente vai resolver a situação. Agora, no caso, não sei se na sua república tem alguma advogada entre vocês. Quando não tem advogado, fica mais difícil, né? Sim, fica mais difícil porque você pede algumas coisas, não tem resposta, então fica difícil. Onde é que eu vou, quem vou procurar, o que é que eu vou pedir? Também porque no meu caso, por exemplo, é um contrato informal, né? E eu, como estrangeira, tenho ainda mais dificuldades em ter um contrato mais formal. E então, quando eu tenho um problema, realmente fica difícil se o proprietário não responde aos meus pedidos. Eu vou fazer o quê, né? Não tem a quem recorrer naquele momento, né? Até o meu contrato é meio informal, então eu posso até ser mandada embora de casa. É diferente. Agora, Silvia, tem algumas dicas básicas, aquelas dicas essenciais para quem está procurando a primeira moradia, seja para dividir uma casa ou realmente seu primeiro aluguel, morar sozinho? Acho que a primeira de tudo já ficou aqui, né? Assim, sempre um contrato. Se afastar das relações informais. A existência de um contrato é fundamental. Eu sei que para alguns essa informalidade acaba viabilizando melhor a contratação. A segunda, eu acho que sempre procurar antes na localidade, ver como é que funciona, se existe alguma questão quanto àquele imóvel, se é uma locação que você vai dividir com outras pessoas, procurar saber exatamente mais ou menos quem são essas pessoas, como é que vai ser a relação entre vocês, ainda que seja difícil você estar fazendo uma estimativa. Agora, só quanto à questão da inadimplência, a impressão que nós temos é que quando você divide entre 3, 4 pessoas, não sei se
se você tem essa mesma impressão. Eu acho que a inadimplência ela acaba reduzindo do que quando é uma locação, vamos chamar assim, tradicional, que existe ali a figura de um locatário. Porque acaba que 2, 3 se comprometem com aquele pagamento. E acho que o 30% da renda é um conselho bem importante. Isso é uma forma de você ver até que ponto aquela locação realmente é viável. Olha, a gente tem uma pergunta aqui via Facebook, o Cristiano diz o seguinte: quem divide apartamento normalmente não tem contrato. Qual é a validade legal de uma combinação verbal entre os moradores? A viabilidade disso é que tem que existir alguma forma, ainda que não seja exatamente o contrato, de você provar essa locação. Silvia, como é que eu faço isso? Você paga aluguel. Então, se você paga aluguel, é natural que você pegue um recibo, né? A regularidade desses pagamentos, elas podem comprovar a locação, porque ainda que a gente oriente sempre a ter um contrato escrito, a locação também se prova, ainda que esse contrato ele seja um contrato verbal. E acho que o pagamento ele é fundamental para isso. Você está guardando esses recibos de pagamento ou uma transferência bancária, isso com certeza na frente pode vir a ajudar. Sempre vale como prova, né? Com certeza, até porque não necessariamente é um contrato escrito. A locação ela também fica caracterizada por uma locação verbal. Aline, no seu grupo no Facebook Repúblicas em Niterói, tem algum caso interessante que tenha acontecido por causa do grupo? Sim, muitas pessoas já vieram falar comigo, muitos intercambistas, pai, mãe de aluno que vai morar fora. Mas teve uma vez que eu estava andando pela faculdade, aí veio um menino me abraçando, me beijando, dizendo que eu salvei a vida dele, porque ele disse que o grupo foi muito útil para ele, que ele conseguiu um lugar muito legal para morar. Então, assim, as pessoas me agradecem diariamente, é bem legal, porque o grupo tem facilitado muito a moradia lá em Niterói. Irma, a Silvia citou essa questão de guardar recibo, no caso, quando você divide apartamento com alguém, você toma esse cuidado? Isso, pelo menos isso sim, é um cuidado que eu tomo, sim. É importante, né? Sim. Porventura, se tiver algum problema. Sim, porque já são situações informais. Pelo menos tem uma coisa que pode comprovar que eu pago. Isso é importante. Tem mais uma pergunta aqui via Twitter. Raquel Verdeiros. Eu tinha o sonho de morar em uma república quando entrei para a faculdade e descobri que eu não tenho a menor paciência. A convivência deve ser harmoniosa. Na verdade, é um comentário que a pessoa precisa saber conviver com as pessoas diferentes, né? Essa é uma dica importante, né, Aline? Então, assim, no início tudo são flores. A gente acha que vai ser uma convivência perfeita. Não existe uma convivência perfeita, mas dá para se ter uma boa convivência. Se você não está satisfeito, então vai procurando outro lugar, vai procurando pessoas que você tem afinidade, de repente algum amigo de infância. E é isso aí, tem que ir procurando diariamente mesmo para tentar se encaixar num perfil. Olha, a gente está colocando aí na tela o endereço do seu grupo no Facebook, Repúblicas em Niterói, para quem tiver interesse, né, quiser compartilhar experiências e até tirar algumas dúvidas sobre como é que é essa convivência com outras pessoas. Olha, eu agradeço muito a participação de vocês no programa de hoje, foi ótima a nossa conversa. Obrigada pelas dicas, Silvia. Obrigada a vocês pelo convite. Irma e Aline, boa sorte. Obrigada. A gente volta amanhã a partir das 2h30 da tarde. Até lá.